Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma obra. Agora a gente vai falar sobre Dois Irmãos do Milton Ratum. Esse livro já é um livro mais conceituado, não posso dizer mais conceituado, mas eu tô falando um livro que tem mais tempo aí no vestibular, já causou muita polêmica pra gente, né? Até porque o Milton Ratum, ele traz também essa questão da polêmica, da dúvida, da incerteza dentro da história, e por causa disso, então a gente tem algumas questões que deram pano pra manga, gente, aí no vestibular, né? Mas enfim, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse livro hoje. Agora, o que eu quero falar pra vocês também é que nos dois últimos vídeos eu não falei muito sobre o contexto histórico, porque eram obras novas e eu queria falar o máximo possível de informações que a gente tem sobre essas obras. E esses vídeos pra eles serem curtos, menos de 10 minutos. Então eu tô aqui olhando no cronômetro e eu não quero ultrapassar esses minutos pra vocês conseguirem assistir. Mas eu acho que vale a pena agora, porque Dois Irmãos é uma história muito conhecida. Você pode aí digitar no YouTube, resumo por capítulos da obra Dois Irmãos, e a história automaticamente vai ficar por sua conta. Mas a gente tá falando de um período chamado, historicamente, literariamente, chamada de pós-modernismo, né? Em que já passou a primeira e a segunda geração, aquela coisa, né? E terceira geração, Clarice Lispector é representante da terceira geração modernista, e a gente vai para um pós-modernismo que a gente fala sobre outros assuntos. E o pós-modernismo, ele foca muito na literatura marginal, tá? Então, dar voz a outros centros. Por isso que a gente teve aí dois livros, Eles Não Usam Black Tie e Quarto de Despejo, que estão falando sobre os marginalizados, né? Você deixa alguém falando com o olhar de fora, do Eles Não Usam Black Tie, e alguém de dentro falando que é o Quarto de Despejo. E essa marginalização, ela vai continuar em destaque pra gente, que é o que a gente também vê na obra do Milton Ratum, dos Dois Irmãos, né, em que ele traz a figura do imigrante, tá? Então, o nosso marginalizado é aquele que não tem esse espaço, né, dentro de uma nação, dentro de um contexto econômico, político, social e várias coisas nesse sentido. Então, vem um pouquinho da vida, né, tem um pouco isso relacionado ao Milton Ratum. Ele nasceu em 1952 em Manaus, né? E ele viveu a juventude dele lá. Depois ele foi para São Paulo, ele fez faculdade, ele foi professor universitário, né? De História e Arquitetura, ele fez faculdade de Arquitetura. Ele morou um tempo na França, na Espanha, várias coisas nesse sentido. Mas ele é descendente de libanês, o Milton Ratum. Então as histórias dele também perpassam essa realidade, essa vivência dele. Ele escreveu o seu primeiro livro que ganhou aí o prêmio Jabuti, que foi Relato de um Certo Oriente. Ele publicou esse livro em 1989, e em 2000 ele publicou o livro Dois Irmãos, que mereceu outro prêmio Jabuti. Então ele conseguiu captar essa mensagem, ele vem com esse olhar da literatura marginal e ele continua com essa característica muito forte, tá? E o que a gente tem em Dois Irmãos, tá? Em Dois Irmãos, ele mistura um pouquinho dessas experiências, como eu falei, das experiências da vida dele, falando sobre descendentes de libaneses que chegam em Manaus, essa história que a gente tem, né? E como eles sobrevivem ali por meio do comércio, que é a atividade, né, mais desenvolvida pelos imigrantes ali nessa região. Então ele vai falar um pouquinho sobre esse contexto, né, sociocultural, né, dessa vivência das pessoas. Eles são bem, no livro, né, os personagens são bem quentes, né, bem calientes, bem sexuais, né, sensuais, e a gente vai falar bastante sobre isso, aparece muito disso na história, né. O livro, ele é dividido em 12 capítulos que não tem título, tá? Ele fala, como eu disse pra vocês, sobre os costumes, e também ele mostra isso de uma forma muito fragmentada. Então, o livro, ele é dividido em blocos, gente. Não sei se dá pra ver, vou até chegar aqui mais perto, né? Você tá lendo uma história, daqui a pouco a história acaba, tem um bloco e você começa outro bloco. O que significa esse bloco? Você trocou de tempo, tá? Então,
essa mudança de blocos, né, é a mudança de tempo, que faz com que a minha história ela não seja linear. A história é uma junção de tempos, que ela é formada em flashback, né? Então cada momento eu vou colocando um bloco, eu vou narrando uma parte da história e você precisa montar esse quebra-cabeça no final. Nós temos aí um narrador em primeira pessoa, que é o Nael. Você não sabe no começo quem que é esse narrador, depois esse narrador vai criando um espaço dentro da história e você descobre que ele é o filho da Domingas, da empregada, com supostamente um dos dois gêmeos. Olha só, já comecei a falar de coisas aqui, talvez você não tenha lido o livro, mas vale a pena. Lembra? Não li, mas vou passar, que é a nossa série. A história ela fala sobre a rivalidade entre dois irmãos que são gêmeos, o Jacob e o Nael. E o Omar. E essa diferença, ela acontece por causa, essa rivalidade acontece por causa da mãe, né? A mãe que tem a preferência pelo mais novo, que é o Omar, o caçula, e ela deixa um pouquinho de espaço, né, de canto, o mais velho. Eles, por serem gêmeos, eles gostam sempre das mesmas coisas, né? E eles se apaixonam pela mesma menininha, a menina escolhe o mais velho, o mais novo fica emputecido, eles brigam, e aí ao tempo que ele é mandado pra fora do Brasil, período aí pro Líbano, né? O mais velho, de finalzinho da Segunda Guerra Mundial, então ele fica muito traumatizado. Essa história se passa entre 1910 até 1960, e ele retorna e essa rivalidade cada vez vai ficando mais forte por causa da diferença que tem entre os dois. Eles crescem e tudo acontece quando os pais, depois lá no final, eles falecem e o mais velho consegue dar o troco no mais novo. Ele coloca ele na cadeia por causa de uma briga que eles tiveram, que ele apanhou. Então assim, a história ela permeia sobre a briga entre os dois irmãos o tempo todo. O Nael vem a ser o filho da Domingas, que é a empregada. E a Domingas ela tinha um carinho muito grande pelo mais velho, né? Mas ela, um belo dia, ela foi estuprada pelo mais novo. Então, assim, existe até isso, já foi briga, né, dentro do vestibular da UEM, que uma vez a UEM afirmou que o Nael era filho do caçula. Dá pra gente chegar a essa interpretação também, tá, gente? Até porque a dúvida ela permeia. Mas o dia em que a Domingas vai falar sobre o nascimento do Nael pra ele, ela conta que ela foi estuprada. Então você tem essa percepção. Por que ela contou que ela foi estuprada no dia dela revelar sobre o nascimento do menino? Então porque talvez, né, essa paternidade seja marcada pelo menino. O menino ele termina falando que a mãe não deixou ele sem saber quem que foi, quem realmente era o seu pai, mas o menino não conta pra gente. Então assim, são todas percepções que a gente vai pegando no livro, mas não existe essa fala, né, de que o meu pai é tal. Até porque o livro termina com o caçula saindo da cadeia e se encontrando com o mais novo e querendo falar alguma coisa. Ele fala assim: eu só queria que ele pedisse desculpas pelo que ele fez com a minha mãe, né? Mas o mais velho, o caçula não tem coragem de falar nada e ele vai embora sem afirmar questões nenhuma. Não esqueçam, tá? Narrativa em primeira pessoa, a história se passa em Manaus, o meu tempo é todo fragmentado por meio de flashbacks, as temáticas permeiam o incesto, a rivalidade, a revolta, os ciúmes e os problemas, né, que acontecem dentro dessa família. Estamos falando também sobre imigração, estamos falando também sobre marginalização, ok? Um pouquinho de Dois Irmãos e espero que vocês tenham gostado bastante. Dá um like nesse vídeo, por favor, compartilha com os colegas, com os amigos e vamos fazer com que todo mundo tenha conhecimento suficiente para gabaritar a prova de literatura. Beijos e até o próximo vídeo.